Mas o voluntário, ele faz o rally acontecer, né? O voluntário, se não tivesse ele, eu acho que não teria emoção também, além dos carros. Os carros, eles são os pilotos, né? Eles fazem assim o brilho. Mas o voluntário, ele faz por trás da cortina, no caso, né? É ele que faz acontecer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Então, a velocidade ela já faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Por quê? Meu pai ele foi um dos fundadores do Kart Clube de Estação e posteriormente a isso foi presidente do Kart Clube, que depois migrou para Automóvel Clube de Estação. Então, ao longo de todos esses anos aí, a gente foi pegando o gosto da coisa e a gasolina foi entrando na veia e não teve como fugir disso. Ao longo dos anos, então, o Automóvel Clube de Estação organizava as provas de kart, que ao longo do tempo foi migrando então para o Rally Velocidade. E desde então sempre fui voluntário. Desde a primeira prova fui assistir, quando já tinha um pouco mais de idade, ia junto com os trabalhadores da prefeitura de estação, fechar algum ponto, fechar algum trecho, e depois posteriormente fazer ponto de rádio. E dessa paixão toda surgiu o voluntário, Lucas Neumann, e o competidor também, né? Também. A trajetória como voluntário ela continuou. Após ponto de rádio, eu fui para diretor de segurança do Rally, adjunto primeiramente, depois efetivo, diretor de segurança. Participei também ao longo de 2 ou 3 anos de diretor adjunto de prova, inclusive fazendo o Rally de Erechim também, junto com o professor e mestre Adilson, e aqui em estação com o Everton Batistella. E durante essa caminhada surgiu a oportunidade de comprar um carro. A princípio era para eu pilotar, compramos o carro, fizemos o primeiro teste e eu disse, não, o lado esquerdo não é para mim. Não gostei muito e me adaptei muito bem à parte de navegação e gostei bastante e estamos aí até hoje. O que representa esse colete para ti? Então, esse colete, ele representa muito para mim, porque eu fiz questão de trazer ele porque aqui foi aonde o trabalho voluntário realmente começou, vamos dizer assim, pelas minhas próprias pernas, que foi quando eu peguei esse colete para ir junto com os voluntários, junto do ônibus da prefeitura, fazer sozinho um fechamento numa especial, somente com o lanche disponibilizado pela organização na época. Não sabia praticamente nada da parte de segurança e desde então esse aqui é o primeiro colete que eu peguei naquele rally e nunca mais devolvi. E ele está comigo até hoje, né? Em outros anos teve um colete que era totalmente preto, com as escritas em laranja, mas eu continuei usando esse aqui e guardo ele com muito
muito amor, muito carinho, que é praticamente onde tudo começou, é aqui. Primeiramente, representa um desafio, porque não é fácil ser voluntário do Rally de Erechim. Mas a palavra que resume tudo isso para mim é emoção. Não existe nada que me emocione mais do que ser voluntário do Rally de Erechim, de passar todos esses anos e ver a evolução do nosso esporte, né? Desde 94 que eu estou como voluntária, cada ano trabalhando mais, a gente nota a evolução desse esporte, né, o crescimento, a paixão das pessoas, e para mim uma palavra que resume o Rally é emoção. Olha, a gente pode dizer que o Rally Gaúcho acabou incentivando o próprio Rally Velocidade, né? Porque as pessoas que trabalhavam no Gaúcho estão hoje trabalhando no Velocidade, né? No Campeonato Brasileiro. Então a gente vê assim uma evolução bastante grande e a gente vê que um faz parte do outro, né? Bem, no meio do Rally de Velocidade, a história começou com regularidade. Em função de nós, da família, nós corríamos o Rally Regularidade lá na década de 80 e no final das provas começaram com uma competição paralela que seria um Primer de velocidade. E aí começou a surgir o Rally de Velocidade junto com a família. E depois, com o decorrer do tempo, a família paramos de correr regularidade, mas continuamos ainda a dar o apoio, o suporte, e também trabalhamos em cima do Rally Velocidade, que começou a ter o seu auge em Erechim. E a gente sempre levando os filhos juntos. E daí o que ocorreu é que os filhos começaram a gostar do Rally Velocidade. E começaram a sozinho, se dispersar e procurar seu caminho, e daí que o João começou a correr a velocidade. Então, mais ou menos foi essa a trajetória de como surgiu a velocidade na família. Não, é uma satisfação muito grande, a gente se sente muito gratificante em função que é um esporte que a gente gosta desde que a gente tem praticado, velocidade, rally, tudo isso, automobilismo. E ver um filho acompanhar o pai sempre uma coisa gratificante. Então a gente sabe o que é a disciplina, a parte de tecnologia, de estudos e de concentração do que é um rally. É um esporte muito que cativa as pessoas. Então essa a gente fica muito feliz em termos dele continuar com esse esporte. Bom, nós desde pequeno, eu e o Guto, a gente sempre esteve junto, tanto que eu não lembro qual foi o primeiro rally que eu participei. Foi uma coisa tão normal que tinha rally, estava eu e ele junto, a gente ia assistir. Primeiro o pai e meus tios trabalhar, a mãe levava a gente a ficar assistindo. Depois de um tempo a gente começou a entender um pouco mais como era. A gente começou a participar e trabalhar junto, fazer as largadas, fechar especial. E sempre tinha aquela vontade de estava ali do lado de uma largada, ficava imaginando como seria dentro do carro e quando que talvez a gente poderia estar lá dentro. Então eu acho que não lembro quando surgiu a vontade de começar a correr, mas desde criança tinha aquela pulga incomodando, dizendo, não, um dia vai chegar a hora de correr, e as coisas foram se ajeitando, até que em 2017 foi o início e comecei a correr como navegador. Eu acho que todo o envolvimento, né, tanto que talvez se não fosse por ele ter levado nós a assistir, trabalhar, não sei qual seria, se talvez a gente teria conhecido, a gente teria conhecido, mas não sei até como profundamente teria conhecido o rally e ter despertado essa vontade
de correr. Hoje, na verdade, o rally, esse conhecimento se tornou muito mais que um rally, né? Existe um grupo de amigos, então não é só a prova em si, na verdade foi um negócio que era assistir, gostar do esporte, e aquilo foi se tornando tão grande que hoje é amigos, família, esporte, diversão. Significa um monte, né? A gente para pensar que lá atrás, lá em 1998, quando teve a primeira prova, estava lá, tinha acreditado que era um esporte, uma prova que iria dar certo. Então, na verdade, não sei nem que naquela época imaginava que um dia ia chegar no que chegou hoje, e essa proporção seria tão grande, né, quanto foi tomada. É uma figura muito importante, né, na organização, tanto eu venho de voluntário, depois virei competidor. Então a gente sabe o quanto pelo menos eu sei o quanto um voluntário trabalha e se dedica para a gente hoje estar podendo disputar uma prova e se divertir. Então, se não fosse o voluntário acordar às 5 da manhã, às vezes largar um mês de trabalho quase para trabalhar para uma prova, a gente não estaria do outro lado correndo. A gente sabe, quando a gente larga um especial, a gente confia que todos os voluntários que participaram daquela especial e do evento conseguiram deixar uma estrada fechada, uma estrada segura, e que a gente vai poder correr sem perigo de talvez encontrar um carro, uma estrada fechada, uma pessoa no meio da especial. Então, se não fosse os voluntários, hoje seria quase impossível, né, a gente estar correndo. O voluntário, ele entrega muito mais que um legado, cara. Essa pessoa ali é essencial para existir a prova do velocidade. A regularidade não é tanto, mas a velocidade, se não tiver o voluntário, nós não teríamos a prova. Então, ele é uma pessoa essencial, é um grupo de pessoas, de amigos, voluntariamente, sem fins lucrativos e pelo amor ao esporte. É o que nós comecemos a fazer isso aí com os nossos filhos. No início somos só voluntários e agora são competidores. A importância do voluntário é toda. Pode ter até o grupo que gerencia, que coordena a prova, mas sem o voluntário não sai a prova. Então o voluntário é uma pessoa, é um grupo de pessoas essencial na prova. Bom, o Rally Velocidade entrou na minha vida quando eu tinha uns 15, 16 anos, através do meu pai. A prova estava correndo aqui em Erechim e meu pai me levou para assistir lá na Transbrasiliana. Então o Rally se iniciou, propriamente dito, a partir dessa ideia do meu pai em me levar a assistir o Rally. Depois que eu conheci o Rally através do meu pai e da minha mãe, eu fui convidado por um outro amigo meu para fazer o stop no Rally, isso há 3 anos depois. E aí, desde então, ali começou a aumentar a minha paixão pelo Rally, e desde então nunca mais deixei de ser voluntário e acompanhar o Rally. Cara, a minha história dessa parte do voluntário para a parte de competição é algo fantástico, é algo incrível na minha vida, que depois de fazer os stops, fazer a largada e chegada, em 2010 eu conheci o Ibrahim e o Fernando Soliman, e eles me convidaram para fazer o Super Prime, fazer a largada do Super Prime. E dali então eu comecei a ter um amor maior ainda pelo esporte. E em 2011 o Soliman me comentou que ele ia começar a andar o campeonato. E aí ele já abandonou a largada do Super Prime, e em 2012 ele me ofereceu o carro dele. Então ali o sonho começou a se tornar realidade, que era uma paixão, uma vontade, uma paixão de sair do barranco e entrar para dentro das pistas. Então em 2012 eu consegui comprar o carro do Fernando Soliman e do Laurindo Soliman. E aí se deu então o sonho de começar a andar ao Rally Velocidade.
Cara, o rally para mim é paixão, é algo que move, que corre nas veias, no sangue, tá na minha adrenalina do dia a dia. O rally para mim é uma válvula de escape do estresse do dia a dia. O rally, ele me traz alegria, ele me proporciona muita felicidade, principalmente não só por estar competindo, mas por conhecer pessoas novas, por fazer amizades novas. Então, o rally para mim é algo que na minha vida tem um significado muito importante. Tem uma paixão muito grande, principalmente pelas amizades que a gente faz, pelo divertimento, pelo lazer que o rally nos traz a cada etapa. Eu costumo, particularmente, toda a prova, eu passo voluntário por voluntário a agradecer. Se não fosse o voluntário estar ali fazendo o rally acontecer, o rally não aconteceria. É muito bom estar andando, mas o rally só anda graças ao voluntário. Porque se não tem eles ali para fazer a largada, para fazer a chegada, para fazer tudo que um rally precisa fazer, nós não teríamos esse prazer em estar andando. Então, o voluntário, ele é algo 90%, digamos assim, do rally. Ele é a alma do rally, ele é que faz o rally acontecer. Então, é um prazer enorme, é um amor muito grande saber que um dia eu fui voluntário, que eu sou voluntário quando não ando. Então, parabéns, eu só tenho a agradecer a cada um que é voluntário, a cada um que já trabalhou no rally, a cada um que vem a trabalhar no rally. Então, o voluntário é o principal, é a parte fundamental para que o rally aconteça. Eu faço parte do Erechim Auto Esporte Clube através do rally há muitos anos, há quase 30 anos. Quase não, 30 e poucos anos, né? E hoje eu estou cuidando da parte de comunicação do rally. Mas já a computação, apuração, aconteço, estou voltando a fazer apuração agora novamente, mas no rally eu faço um pouco de tudo. Pois é, nós tínhamos um software que era utilizado, que era um software lá de São Paulo, não me lembro de onde que era muito rude, DBase na época, e planilhas de Excel que a gente usava para fazer apuração. E então naquela época se fazia assim, bem rude, bem simples, muito escrita, né? Muita marcação, muito papelzinho, e fomos desenvolvendo a apuração cada vez mais, né? Depois eu comecei a me aperfeiçoar um pouco mais e fazer um pouco mais. Criei até uma rotina toda em Excel, onde a gente entrava com os dados, ele já calculava tudo automático, só tínhamos que gerar relatórios manualmente, mas nós conseguimos gerir uma prova dessa forma, usando planilha de Excel, uma coisa que até hoje muitas vezes se usa para fazer certos cálculos. E hoje não, hoje a gente já tem softwares especializados em que tu digita os dados, ele já te calcula, faz o lançamento nos sites de apuração, onde você vai lá e lançou, questão de 30 segundos, já está aparecendo o tempo no site online. Então isso tem possibilidade. E também possibilidades de cálculos de penalidades, tudo automático através desses trabalhos. No início a demora era maior, muitas vezes até não se tinha tempo online. O que acontecia? Tu tinha que lançar isso aí numa planilha, fazer o cálculo. Então, esperávamos passar todos os carros, um carro que a gente chamava carro vassoura, o carro duplo zero, o triplo zero, passava, pegava a planilha da volta anterior, trazia e a gente fazia o lançamento dos tempos e gerava os relatórios. Não tinha essa de lançar no site lá, era lançado, era impresso e era pendurado no mural. Era uma coisa que tem... Cadê o mural da prova? Tinha que ter o mural de avisos da prova e de cronometragem. Eu sempre incentivei, sempre busquei dar apoio para que a gente trabalhasse com as comunicações. Tanto disse que as primeiras comunicações a gente fazia com o PX. Com a ajuda do PX Clube de Erechim,
com o Clube Erechinense de Radioamadores, e a gente trouxe eles para dentro do clube lá para nos ajudar. Porque, veja bem, o rally, tá, ele depende muito da segurança, porque se acontecer um incidente lá, que o carro bater, o carro capotar, tu tem que ter uma comunicação imediata para poder tentar avisar a largada para ter um carro atravessado na pista. Ou então avisar para deslocar uma ambulância. Então a comunicação é o fator predominante. E a gente sempre trabalhou dessa forma, a gente sempre fez do jeito que a gente tinha condições aqui. Sistemas VHF, sistemas celulares, quando tinha condições de trabalhar isso. E repetidoras que facilitam muito mais ultimamente, né? E também trazendo de fora profissionais dessa área com equipamentos para fazer isso. Tu quer de uma maneira alegre, triste? Não, o rally de velocidade, tu sabe que a gente é uma preocupação. Uma que a gente tem alta velocidade em pistas, estradas, né, mesmo sendo fechadas, mas sempre fica aquela preocupação dentro da gente antes da largada e durante a prova. Tomara que não dê nada, tomara que vai ser certo. E aquele trecho lá, e aquilo, e outro. Então, quer dizer, é uma coisa que gera uma preocupação para nós, que estamos lá do outro lado. Eu vou dizer o seguinte, eu cuido da comunicação, meu amigo. Está funcionando a comunicação? Se o carro bateu ou não bateu? Não. Meu amigo, todo mundo que está envolvido com o rally, seja em qual for o setor, ele está preocupado com alguma coisa. Tá? E ele sempre tem aquela preocupação dentro de si e ele transmite isso para os outros, para que sempre fique aquela energia, será que vai dar certo, será que não vai? Depois que der certo, que terminou, que daí tudo descamba, tudo desaba, daí fica tudo tranquilo. Eu me lembro que sempre que chega a véspera do rally, eu me inflama a garganta, conversando com o nosso diretor técnico, né, Dr. Elcio. Dr. Elcio, André, isso aqui é baixa imunidade por causa da tua preocupação com o rally. Começa a tomar vitamina C assim, me deu a dica até hoje, eu tomo e pronto. Resolveu. Então, quer dizer, é a ansiedade que a gente tem e muitos é assim, né? Outra coisa, eu vou dizer a verdade, eu me sinto às vezes preocupado com quem está fazendo largada e chegada. Eu fico o tempo todo lá dentro do polo de cultura. É frio? É frio. Lá tem estufa, a gente se esquenta. Mas aí a gente fica lembrando, putz, aquele que está lá na largada, está chovendo, o tempo está frio. Gente, a gente também fica pensando aqueles voluntários, aquele pessoal que está lá fazendo a largada, está fazendo a chegada, que olha, a eles é o mérito maior, né? Então tudo isso leva a gente a ter emoções, a ter preocupações, né? Ter o frio na barriga, ter o nervosismo. Então toda prova tem isso. Esse era o rádio. E essa era a anteninha, não, era uma antena relativamente grande, externa, que foi usada neste rádio, era engatada aqui, e ela sobe mais um pouco, ela às vezes desengatava também, né? Não era sempre. E esse era a antena que nós tínhamos que fazer esse jogo com a caminhonete, não com o rádio. Nós tínhamos que fazer uma mudançazinha estratégica de posição, mas funcionava. Não, isso eu participava do começo do rally, por exemplo, a largada, certo? Era nessa parte que eu lembro. Eu botei som no rally quando era lá em cima, na sede deles, mas aí era sonorização, a gente fazia esse trabalho lá. Falar também que o rally começou, digamos, a ser pequeno, e com o tempo ele foi crescendo. Eu não evoluí tanto com o equipamento, lógico que uma hora eu teria que abandonar, né?
E vieram outros, quando o rally se tornou mais famoso, o sistema de som era diferente, tudo foi mudando e eu não conseguia acompanhar isso. Então, do que eu quero falar é da época que realmente eu participava do rally, com sonorização, com essa largada na frente da prefeitura, que é uma coisa assim, é uma história de bastidor, que o pessoal, os que participavam, sabiam o que era aquilo. Eu sabia porque eu fazia parte. Então a gente colocava a Brasília que eu tinha, com um rádio comum de carro, 25, 30, 49 metros, eram 3, 4 faixas de onda lá, só AM, e nós esperávamos o bip da Rádio Guaíba, que a Rádio Guaíba emitia esse sinal de 15 em 15 minutos. Então, os cronômetros dos participantes, do pessoal do Automóvel Clube, era corrigido por esse bip. Tinha também uns percalçozinhos, a gente tinha, umas quantas vezes a gente fez esse trabalho em frente à prefeitura. Então eu tinha que deixar a Brasília mais ou menos colocada entre esse pé de IP e a prefeitura, naquele vazio de prédios. Hoje tem alguns, naquela época tinham poucos. Então a gente aguardava esse bip, todo mundo quietinho, bonitinho. A Guaíba dava de 15 em 15 minutos, fazia os 3 sinais e o cronômetro era acertado de todos os participantes. Então isso, o que nem eu te falei, era um bastidor. Sabia o porquê daquilo, de estar lá mexendo na caminhonete, liga, bota a rádio, aí entra a rádio. Então muita gente ouvia, mas não tinha assim uma definição. E mesmo até hoje, falando com muita gente, as pessoas viam isso, mas não sabiam o que era, né? Essa é uma das iniciativas nossas. Nós temos a paixão no nosso sangue, corre aqui nas nossas veias, que é o automobilismo. E mediante a isso, a gente auxilia no que for necessário em todas as provas, independente aonde for. Quando nós formos chamados, nós lá estaremos para auxiliar a fazer, com o nosso devido conhecimento, evidentemente, adquirido no tempo, nesse é o tempo. Quando você é reconhecido, te deixa feliz, muito feliz, quando você é reconhecido dessa forma aí. Porque, por incrível que pareça, eu fui acompanhar um rally em Minas Gerais, uns 2 meses atrás. Eu sentei no barranco com um cara e fiquei conversando com um fotógrafo da Mitsubishi. E conversando com ele, dali a pouco o cara começou a falar de estação. Começou a falar da diretoria, do Automóvel Clube de Estação, que saiu um rally e tal. Eu fui perguntar para ele, mas tu conhece quem lá? Ah, eu já ouvi falar de meu primo vai lá. Então quer dizer que assim eu deixei ele falar da estação, deixei ele comentar o que era o rally de estação, para depois eu me dizer para ele que eu era da estação, que fazia parte da família do Automóvel Clube e que inclusive o primo dele posa na minha casa. Então assim é muito gratificante isso aí, quando você vai mesmo que seja um rally, um cross country, você é conhecido por ser integrante do Automóvel Clube e pelo tamanho do nosso evento aqui que ele tem fora, pela grandiosidade que ele é. Então isso deixa a gente muito feliz, isso tenho certeza. Na hora que os carros passam, né, também, eu acho que até para os pilotos eles gostam de ver, né, os voluntários nos pontos. E na própria organização, por exemplo, hoje, no Parque de Apoio, os voluntários estão lá, montando a plataforma, estão envolvidos, né, e uma coisa e outra, eu acho que assim, os voluntários, eles são imprescindíveis para que o rally aconteça. Eu imagino que um rally sem voluntário, ele não vai acontecer.